Vamos a mais uma aula sobre o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros, ele é representado por uma letrinha, que é esse Z, certo? Ela tem mais uma linhazinha aqui, ó. Quando o número tem mais essa linhazinha, representa justamente conjunto, certo? Os números inteiros, a origem desse símbolo vem de uma palavra alemã que é escrita dessa forma. Essa palavrinha significa números, certo? Essa palavrinha significa números. Para a gente iniciar os números inteiros, nós vamos relembrar primeiro os números naturais. Os números naturais, ó, tem esse tracinho aqui que representa números. Os números naturais é formado pelos números 0, 1, 2, 3. E esses números naturais, sempre que a gente acrescentar mais um número aqui, certo? Vai dar origem a outro. Então, 3 mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, aqui vem aquela ideia de sucessor. Sempre que eu acrescento mais um número, eu vou encontrando um número novo, certo? Por isso que os números naturais, eles sempre eu vou acrescentar, sempre eu vou encontrar um número novo. Então, eles não têm fim, ok? Vamos passar agora para a parte dos números inteiros. Então, aqui, colocando aqui no centro o 0 e aqui os números naturais, certo? Que são quem? 0, 1, 2, 3. E esses números, como a gente viu, eles não têm fim, eles continuam. Então, eu vou representar por esses pontinhos. Esses são os números naturais. Então, vamos lá. Os números inteiros, certo? Ele é representado o quê? Pela soma, ou seja, desses números naturais, do 0, 1, 2, 3, infinitamente, com os números negativos, que crescem nessa outra direção, ou seja, à esquerda do 0. Então, aqui vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, e sempre que eu diminuir mais um número aqui, certo? Eu vou sempre encontrar também um número novo, certo? Então, vamos lá. E ele também vai ser infinito. Ou seja, os números inteiros, eu somo os números positivos, que são os números naturais, com os números negativos. Os números naturais, eles sempre crescem para a direita, certo? E os números negativos do 0 para a esquerda, certo? Os números positivos e negativos, eles são usados também quando é para representar altitudes, profundidade, certo? Essa retinha, por exemplo, se eu coloco ela nessa forma, eu posso estar representando uma profundidade, certo? Eu represento aqui o 0 como sendo o nível do mar. Então, o que vem abaixo do nível do mar vai ser o quê? A parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3. Cresce infinitamente também. A parte que vem acima do nível do mar já vai ser o quê? A parte positiva. Então, 1, 2,
Então, aqui, pessoal, vamos ver esse exemplo. Eu representei aqui o nível do mar como esse ponto zero. A profundidade, digamos que uma pessoa entrou nesse mar, nesse rio, nesse oceano, sei lá, e digamos que ele desceu a uma profundidade de 30 metros abaixo do nível do mar. Então, se ele desceu 30 metros abaixo do nível do mar, então ele está naquela posição lá embaixo, ó, certo? Ou seja, menos 30. Então, aqui é o nível do mar. Digamos que ele escalou essa montanha. Tá aqui o rapazinho escalou essa montanha. Se ele escalou 20 metros acima do nível do mar, esses 20 metros aqui vai ser positivo, certo? Vamos verificar essa outra medida aqui, certo? Só que essa daqui já estamos representando um termômetro. Então, assim, aqui faz de conta que é um termômetro. Digamos, a temperatura hoje, aqui em Barbalha, ela está positiva. Hoje, nesse momento, ela está em torno de 26 graus. Ou seja, do zero até chegar aqui no mais 26, ela está aqui, certo? Está em 26 graus Celsius, positivo, certo? Já tem lugares que durante o ano a temperatura fica muito fria, fica muito gelada, como aqui no Rio Grande do Sul, ainda no Brasil. A temperatura tem período que fica abaixo de zero, fica muito frio. Lá chegou a 5 graus negativos, certo? Ou seja, menos 5 graus Celsius abaixo de zero, certo? Agora a gente vai ver mais um exemplo, certo? Sobre a distância de um número a outro. Pronto, vamos lá. Então, aqui o ponto de origem 0. Considere cada intervalo correspondente a 100 quilômetros, ou seja, desse ponto 0 até chegar nesse outro ponto, 100 quilômetros, certo? De cada ponto. Então, aqui a gente tem o ponto A, o ponto C, o ponto B e o ponto D. Então, aqui. Determine a distância entre as cidades A e C. Então, aqui, se cada espaçozinho, né, é 100 quilômetros, a distância de A até chegar em C vai ser 100, 200. Então, aqui vai ser 200 quilômetros, ok? Do mesmo jeito, vamos aqui para a letra B. A distância da cidade B para a cidade A. Então, vamos lá. Se de cada pontinho para o outro é 100 quilômetros, então a distância vai ser 100, 200, 300, 400, ok? Pessoal, espero ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. Aqui só foi explanando. Agora, na próxima aula, a gente vai ver adição e subtração de números inteiros, ok? Tchau!